Olá, bom dia. Senadores e deputados aprovaram na sessão do Congresso desta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta vai à sanção do presidente da República. Antes da votação da LDO, 15 vetos presidenciais que trancavam a pauta foram analisados. A ordem do dia começou tarde, só foi aberta às 7 da noite e perto das 10, os congressistas aprovaram o texto da LDO. Com isso, o recesso parlamentar fica autorizado de 18 a 31 de julho. Dos últimos 15 anos, somente uma vez, deputado Marco Pestana, somente uma vez a LDO foi votada dentro do prazo e nós estamos agora, dentro de 15 anos, votando pela segunda vez. Vamos para casa de consciência tranquila, vamos para o recesso efetivo e verdadeiro, como determina a Constituição brasileira. O texto da LDO, aprovado pelo Legislativo para 2018, traz a meta fiscal de déficit de 131 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor é quanto o governo precisa poupar para pagar juros da dívida pública. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto de 2,5%. A inflação calculada em 4,5%, abaixo do teto da meta. O dólar previsto em R$ 3,40 e o reajuste do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979. O centro da crise brasileira é o desequilíbrio fiscal do setor público. É fundamental o Congresso Nacional, como caixa de ressonância da sociedade brasileira, ter consciência profunda, avançar na compreensão da gravíssima situação de desequilíbrio das contas públicas. Na mesma sessão plenária, os parlamentares aprovaram a liberação de 102 milhões de reais para a retomada das emissões de passaportes. O serviço está suspenso desde 27 de junho pela Polícia Federal por falta de recursos financeiros. O projeto determina que esse reforço orçamentário venha de pagamentos que seriam feitos de convênios entre o Brasil e organismos internacionais. Os organismos internacionais, do ponto de vista da afirmação do Brasil em nível internacional, tinham uma presença grande. Bom, nós cortarmos dessas relações internacionais é muito ruim para o Brasil. Então, esse fica o compromisso, nós votamos na LDO, é Lei de Diretrizes. Então, no momento que a gente for discutir orçamento, fizer qualquer outro PLN de substituição ou reposição de valores, que realmente não retire mais dessas áreas importantes. Os senadores e deputados também elegeram os novos membros do Conselho Federal de Comunicação Social do Congresso. Entre as atribuições do Conselho está a de realizar pesquisas e pareceres solicitados pelos parlamentares sobre liberdade de expressão e programação de emissoras de rádio e TV. O presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista sem vetos 2 dias depois de os senadores aprovarem a proposta. Mas o líder do governo, Romero Jucá, garantiu que o acordo feito no Senado será cumprido e divulgou o texto da medida provisória que deve ser editada pelo governo. O presidente Michel Temer comemorou a sanção e disse que o projeto soma responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. A sanção veio no mesmo dia em que foi apresentada a proposta com alterações que devem ser feitas na nova lei por medida provisória. Pelo texto, a jornada 12/36 só pode ser negociada com acordo coletivo e não em acordo individual. Em ações trabalhistas, a indenização não fica mais vinculada ao salário do trabalhador, e sim ao teto do regime geral da Previdência Social. O trabalho de gestantes e lactantes em local insalubre fica proibido, a não ser em locais de insalubridade média ou mínima, desde que ela apresente um atestado. O texto também proíbe cláusula de exclusividade na contratação do trabalhador autônomo.
e impede que o trabalhador com contrato intermitente receba menos que o valor da hora ou da diária do salário mínimo. A medida também deve tornar novamente obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A medida provisória foi um compromisso do presidente da República para garantir que o texto da reforma trabalhista seria aprovado no Senado sem alterações. Essa medida provisória, com certeza, vem rapidamente aqui para o Congresso Nacional e nós teremos, inclusive, liberdade, de aperfeiçoar essa medida provisória de tal maneira que a reforma trabalhista seja realmente, de uma forma bem definitiva, poderá ser chamada de reforma da modernização trabalhista do país. Aquilo que foi acordado está sendo cumprido. Agora cabe, até achei que foi um gesto importante, porque o líder aqui, o Romero Jucá, que ele avalizou o acordo, ele mandou entregar em cada gabinete dos senadores uma minuta. Então, cada senador está avaliando ali os aperfeiçoamentos que tem no texto para ser exatamente aquilo que nós acordamos aqui do geral. Nessa quinta-feira, os senadores da CPI da Previdência fizeram um balanço das atividades da comissão no primeiro semestre. Foram 22 reuniões até agora. O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, diz que foram recolhidas assinaturas suficientes para prorrogar os trabalhos por mais 4 meses. Qualquer projeção para o futuro da Previdência deve levar em conta não apenas as mudanças no perfil da população. O financiamento da Seguridade Social vai depender também da taxa de formalização dos empregos, hoje em torno de 50%. Esse é o ponto de vista do diretor de pesquisa do IBGE, convidado da reunião. O país aumentará a sua formalização e, consequentemente, a contribuição previdenciária? Se esse é um dado que é um elemento colocado para avaliação previdenciária, os ajustes precisam considerá-lo. Ao fazer o balanço da CPI da Previdência até agora, o relator Hélio José criticou as renúncias fiscais e desonerações às grandes empresas. Para ele, elas foram prejudiciais ao caixa da Previdência. Já o senador Paulo Paim avisa que o debate vai continuar e que a reforma, como proposta pelo atual governo, não passa. Eu entendo que esse tema da reforma da Previdência vai ficar para o ano que vem ou para o presidente eleito em 2018. E nesse período, claro, desses semestres que iniciaremos agora a partir de agosto, nesses 4 meses a gente conclui esse trabalho. O Sistema Único de Saúde corre o risco de ficar sem penicilina no momento em que aumentam os casos de sífilis no Brasil e no mundo? O assunto foi discutido nesta quinta-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Antibiótico fundamental no tratamento de uma série de infecções bacterianas, a penicilina sofre uma crise de desabastecimento no mundo. O Brasil, que chegou a produzir o medicamento entre as décadas de 1950 e 80, depende hoje da importação do produto. É um produto sem patente, que oferece pouco lucro, então as empresas acabam produzindo apenas 20% da capacidade que elas teriam de fato para ofertarem. São poucas empresas que produzem um insumo farmacêutico ativo no mundo, então nós temos 4 empresas com capacidade para produção. Dentre essas 4, 3 delas são chinesas. A dificuldade na compra, que gera, então, um abastecimento global frágil e exposto a flutuações. Com baixa rentabilidade e com dificuldade de se renovar todo esse parque industrial, essas plantas foram se depreciando até que chegaram a um ponto de que as empresas resolveram parar a fabricação no Brasil. Não dá muito lucro para as empresas, então são pouquíssimas empresas que têm interesse em produzir. Um dos males tratados com penicilina é a sífilis, que, por sinal, voltou a crescer no mundo nos últimos 15 anos. Espanha, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos apresentam índices de crescimento da doença. O medicamento é estratégico para uma série de outros males também. É um produto que é altamente eficaz para esse tipo de doença, é primeira escolha, então não tem substituto, e então realmente é um problema de saúde pública a falta, de benzilpenicilina no mercado.
A representante do Ministério da Saúde, no entanto, descartou o risco de desabastecimento no curto e médio prazo. Algumas ações vêm sendo tomadas para que seja facilitada a importação e mesmo a produção local imediata do produto. Houve essa regularização, isso a gente tentou deixar claro com essa convocação que a gente teve das empresas produtoras. Então, isso já é uma segurança para a gente que no próximo ano a gente tenha essa compra da benzilpenicilina. No longo prazo, contar com um abastecimento seguro da penicilina vai depender de como o país vai lidar com problemas como o lucro baixo, a competição forte da China e a instabilidade das leis brasileiras que regem a produção e o comércio de medicamentos. Eles conseguem produzir e vender num valor que realmente é muito inferior ao que nós venderíamos aqui. E para começar a produzir aqui, o investimento inicial é muito alto, é altíssimo e, ao final, como falamos, o lucro também é baixíssimo. O que o governo vai mudar em termos de regra e o que ele vai manter em termos de regra. Eu acho que essa é a coisa mais difícil para se tomar uma decisão para investir no Brasil. Negros e pardos são a maioria da população brasileira, mas isso não se reflete na hora de apurar o resultado das urnas. Paula Evelyn, estagiária de jornalismo da TV Senado, produziu uma reportagem em que mostra essa realidade e o que está sendo feito para modificá-la. Um parlamento composto por negros e índios. Na liderança, uma mulher negra. Pode parecer difícil acreditar, mas isso existiu no Brasil clandestinamente no século XVIII. Esse parlamento fazia parte do Quilombo do Piolho, que funcionava lá em Mato Grosso. A líder, Teresa de Benguela, é lembrada todos os anos no dia 25 de julho. Mas e hoje? Como é a participação de negros e indígenas na política brasileira? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 76% dos eleitos em 2014 são brancos, ou seja, outras etnias ocupam menos de 1/4 do Congresso Nacional. O senhor já votou em candidatos negros? Não. Nunca pensei nisso não, né? Boa ideia, né? Eu não escolho não, filho. Pra mim tanto faz. Por quê? É o primeiro que chegava assim, às vezes eu não estava nem pensando no momento, eu já me dava ali logo o papel, eu já ia e votava logo assim. A senhora se lembra de algum deputado ou senador que esteja agora no Congresso e que seja negro? Não me lembro. Então, quando a gente olha os dados eleitorais, partidos como PMDB, PTB, PSD, PP e PSDB têm mais de 70% de seus candidatos brancos, né? O que implica uma reduzida quantidade de não brancos com uma possibilidade de serem elegerem por esses partidos. Os candidatos não brancos basicamente estão concorrendo partidos com quase nenhuma expressividade parlamentar ou impossibilidade real de conseguir se eleger. É muito por aí. Mas e como nós vivemos num país preconceituoso e racista? Claro, é real a pesquisa que os estudiosos fizeram, que não é dada aos negros a mesma oportunidade proporcional que é dada àqueles que não são negros para disputar todos os cargos, de presidente a suplente de vereador. Segundo essa pesquisadora, outro agravante é a demora do Tribunal Superior Eleitoral em divulgar o perfil racial dos candidatos. O IBGE concluiu que 54% da população é negra, mas essa informação, pesquisada desde o século XIX, ainda não se reflete no sistema eleitoral. É bastante negativo que o TSE só tenha pedido a autodeclaração dos candidatos e candidatas em 2014. A gente tinha percepção, porque era só observar, né? Mas a gente não tinha um dado estatístico para estar embasando os debates e estar embasando a construção desses tipos de projeto de lei que visam, então, corrigir isso. Tramita no Senado um projeto de lei que tenta diminuir a desigualdade racial na representação política. O texto, de autoria do senador João Capiberibe, prevê que 5% do fundo partidário seja investido em candidaturas de pessoas negras. A matéria é de 2013 e já está com parecer pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, segundo o senador Capiberibe, a pauta não é considerada importante. O que eu noto é um grande desinteresse da comissão em colocar em debate e votação um projeto que proporciona esse reconhecimento da exclusão no Brasil.
O projeto vai sempre ficando para depois. Outros projetos vão passando na frente, mas é isso, né? Por causa da maioria esmagadora da representação política, não tem esse compromisso com o conjunto, não é, dos brasileiros. Hoje, por exemplo, sem sombra de dúvida, o poder econômico é que manda no Congresso. O poder econômico é que manda no Executivo. E qual é os candidatos que eles vão apoiar? É o Paim? Claro que não. Só para vocês terem uma ideia, somente em 2002, o Rio Grande do Norte elege a primeira representação para a Câmara Federal com um perfil e uma origem social diferente, que foi com a minha eleição para deputada federal. E somente em 2014, após 5 décadas, após 50 anos, o Rio Grande do Norte elege para o Senado Federal também uma representante com perfil e origem social diferente, que vem das lutas populares, de origem modesta, que foi exatamente o caso da minha eleição. Fátima Bezerra é parte do restrito grupo de senadores pardos eleitos em 2014. Dos 27 escolhidos, apenas 5 são pardos. Negros e indígenas não conseguiram vagas no Senado. A primeira questão que explica isso é o racismo no Brasil. E ainda tem a questão do lado do eleitor, né? Não tem um trabalho pedagógico de falar sobre as relações raciais no Brasil, de falar sobre a necessidade de enfrentar o racismo. Então, muitas vezes, o próprio eleitor não tem essa consciência e acaba votando nessa figura tradicional da política, que é o homem branco com mais de 45 anos de idade. Essas foram as notícias desta edição. Na nossa página na internet você tem acesso a outros programas e também as reportagens. Obrigado pela companhia e até a próxima.